pouco período ainda para treinos, porque o Flamengo tem jogado basicamente quarta e domingo, né? Grosso modo, quarta e domingo, competições diferentes, mas já dá para a gente imaginar que o trabalho do Renato, mesmo no início, né? Mesmo tendo começado há pouco tempo, já começa a ir além da chegada, do boleirão, da conversa. Dá para perceber ou dá para imaginar já o Renato tático também, o Renato trabalhador no dia a dia, funcionando para o Flamengo estar nesse estágio maravilhoso, Paulo Calçade. Bem-vindo. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Paulo, assim, quando você cria uma reputação, às vezes é difícil mudar. E o Renato conseguiu, por obra dele, criar uma reputação em torno daquela ideia de que deixa para os outros, comigo é diferente, não preciso, entre estudar ou não estudar. É uma discussão assim, ridícula, né? Mas ela eu fico imaginando, né? Alguém só no Brasil mesmo a gente precisa defender o conhecimento em qualquer área, mas tudo bem, faz parte. O que eu vejo no Renato, eu acho que tem 3 pontos fundamentais aí. Primeiro, essa gestão, ela é fundamental. Ela é fundamental, ela não é tudo, mas sem ela o time não anda. Você pode ter o maior gênio tático da história, mas é aquela figura azeda, que o jogador não consegue chegar, não respeita, não vê a hora de se livrar dela, também não vai rolar. E o Renato, ele tem a condução dessa gestão do grupo, ele é especial no futebol brasileiro. Porque o caso Gabigol agora é fantástico. O Gabigol, ele falou, ele é chatão de manhã, chatão no almoço, chatão à noite, ele definiu o cara como chatão, ele quis dizer, o chatão com o malandro aqui tá frito, né? E qualquer outro chatão, com a minha experiência e malandragem, não vai rolar. Então é fantástico, cara. Ele já imagina o que ele passou da imagem do Gabigol para o externo e como ele fez embaixadinha com isso. Tá lá, dominou, tá fazendo embaixadinha com o Gabigol até agora. Fantástico. Isso aí é habilidade que poucos têm. Essa habilidade que ele aprendeu no dia a dia e ele traz com a personalidade dele. Na parte tática, eu acho que tem coisas... Ele deu liberdade total para os jogadores, ele tirou amarras. Amarra é uma palavra perigosa que pode parecer que não vai dar certo, o cara está preso, só preso, mas ele deu liberdade extrema. E aí é um time, quando ele pressiona, e ele joga assim, jogava com o Jorge Jesus, joga agora também. E jogou, não é que o Flamengo jogou recuado com outros treinadores, mas quando ele pressiona na frente e retoma a bola, ele tem 2 grandes vantagens. A primeira é não ter que correr para trás, você faz todo mundo correr. Se você recupera na frente, você se poupa. Então essa ideia de que quem marca na frente se desgasta, só se você marcar mal e perder a bola o tempo todo. Quando ele recupera, o nível de inteligência dos jogadores que compõem o Flamengo, você tem Diego, você tem o Arão, são jogadores inteligentes. Você tem o Arrascaeta, você tem o Everton, o Gabigol e o Bruno Henrique. A hora que você pega esses caras, esses 6, mais Felipe Luiz, com toda a bagagem, Rodrigo Caio, eu estou falando dos principais. É um nível de inteligência, Paulo, e de qualidade técnica que o Flamengo gira numa rotação de velocidade superior a qualquer outro. Pega o Corinthians ontem. O Corinthians, quando recupera a bola, quanto tempo demora o Corinthians para imaginar o que vai fazer, para fazer mal? Uma enormidade. E o Flamengo? O Flamengo já fez. Então essa para mim, o Renato conseguiu chegar e compor esse cenário. Então o Renato mudou tudo? Mudou muita coisa. Eu acho que o Flamengo está num ritmo muito bom. Vamos ver agora Libertadores da América, como isso pode ser traduzido favoravelmente numa competição mais difícil. Mas que é bacana de ver. E Paulo, por último, já sei que me alonguei, mas para colocar para os colegas aqui. O Flamengo veio com o Jorge Jesus com uma expectativa tão alta que aí o Flamengo, quando sai Jorge Jesus, ele tem uma queda. E agora, eu acho que minha visão, tá? Para mim essa queda incomodou tanto os jogadores, incomodou com o Domi, incomodou com o Rogério, que os jogadores estão começando a retornar a um nível de rendimento parecido com o Jorge Jesus. Também por este incômodo de perder aquele grande condicionamento e agora começar a recuperar. Então eu acho que são fatores muito legais para a gente debater aqui no programa. Boa noite, Pedro Ivo Almeida, que não é nem um pouco chatão. Bem-vindo à linha de passe, Pedro.
Boa noite, Paulo. Bom ter você de volta, Jean. Boa noite, Calçade. Vitor, fã de esporte em casa. Tem uma parte ali da fala do Calçade que eu acho muito interessante, porque o professor Paulo Calçade talvez seja um dos maiores defensores do conhecimento. E quando a gente vê um cara como o Calçade, que defende tanto o conhecimento, reconhecendo também que a gestão de pessoas é fundamental, acho que é nesse ponto que eu queria tocar, porque parece que fica um debate meio que inócuo, né? Meio que raso, meio que vazio, uma disputa para ver quem tem mais razão. Não, ele é mais motivador, não, ele é mais tático. Não é isso. Ele pode ser tático, ele pode ser motivador, ele tem o trabalho dele em campo, ele tem o trabalho dele no dia a dia do CT, e ele tem também a gestão de pessoas, e é fundamental essa gestão de pessoas. Tanto é fundamental que o Rogério Ceni ele não é demitido após uma derrota, ele não é demitido após uma sequência de trabalho que não dava resultado, ele é demitido após um problema pessoal dentro do CT, após vazamento, após situações, após falta de confiança, após falta de ambiente. Então, isso era muito fundamental dentro de um Flamengo. O Renato chega para resolver isso. Não é que havia um déficit tão grande assim numa situação tática. É o que eu sempre bato na tecla, que acho que o Vitor também falou na semana passada. Há uma memória tática muito clara desses jogadores. Isso, o Renato tem menos trabalho para resolver. É um ajuste aqui, é um ajuste acolá, é uma posição de marcação em bola parada, é uma posição dos jogadores, Gabriel e Bruno talvez mais abertos, o Everton e o Arrascaeta mais por dentro, o Diego um pouco mais, liberado, o Arão um pouco mais fixo, protegendo a zaga. Tem ajustes a serem feitos, mas há uma memória tática antiga desse time. Agora, tinha uma preocupação muito grande, e não é problema nenhum falar isso, a gente não está indo contra um conhecimento, que havia uma falha na gestão de pessoas, uma falha no entendimento, do relacionamento, do dia a dia, na comunicação. Calçade cita muito bem essa situação do Gabigol. Poderia ser um problema dos maiores, com outros treinadores em outros momentos, quando o colega, se eu não me engano, Fernando Saraiva, do Sport TV, informa ao Renato, olha, nossa câmera flagrou aqui a frase tal do Gabigol. Se eu não me engano, era o combinado no sai caro, como se o Gabigol tivesse incomodado com o trato que não foi cumprido. Pronto, o Renato dominou, saiu jogando, fez piada, chamou de chatão, sabe, ele é chato, é o que o Calçado falou, eu sou malandro, eu vou resolvendo. Isso já virou uma coisa assim, sabe, tranquila. Ontem o Gabigol já foi substituído depois de outros jogadores, então assim, essa gestão de pessoas, ela também é muito fundamental e ela não anula a parte tática, que a gente pode debater aqui exaustivamente, um jogo de aproximação, como é feito semana passada, após a vitória contra o ABC. Até lembro que eu pedi para o nosso Dimas, editor-chefe, separar para explicar que não era só uma questão de motivação, que tinha uma lógica de posicionamento, tinha uma lógica para fortalecer a pressão após a perda da bola que o Flamengo fazia tão bem lá atrás. Teve um momento ali, sabe, um pouco tropeçou nisso e agora volta a fazer. Então, tem questões táticas, mas tem também a questão anímica, a questão de motivação, a questão de ambiente. Uma coisa não invalida a outra. Então, assim, dá para a gente conversar nas duas esferas, sem querer dizer que fulano sabe mais, fulano sabe menos, é só uma coisa, é só outra. Não, precisava sim. Assim que o Renato desembarcou, chegou no Ninho do Urubu, ele precisava resolver inicialmente uma questão de ambiente. Resolvido isso, olho na questão tática, olho no posicionamento, olho no trato com os jogadores. Ele chama os jogadores e fala, como é que vocês preferiam? Como é que funcionava melhor? Isso é uma questão de gestão de pessoas. E os jogadores falam, a gente fazia assim está melhor. Ele fala, concordo, eu inverto essa peça, eu troco isso aqui, eu ajusto uma situação do Arão, que a gente já vem falando há algumas semanas, coloca um pouco à frente da zaga, tira ali da linha defensiva, protege um pouco mais os dois zagueiros. Você vai fazendo ajustes, então assim, tem um pouco para todo mundo. Tem a situação de gestão de pessoas e tem a situação de gestão tática dos jogadores dentro de campo. Uma coisa não invalida a outra. Vitor Birner, seja bem-vindo. E parece também, né, Birner, além de tudo isso que os companheiros já citaram, que o Renato ele tem uma parcela importante nesse princípio de trabalho, no resgate de alguns jogadores, né? Muitas vezes nós conversávamos aqui no Linha de Passe, até para fazer a comparação, por exemplo, com o elenco do Palmeiras, e dizíamos, o elenco do Palmeiras parece mais coeso, talvez o Palmeiras tenha, por conta disso, o melhor elenco do Brasil. O Flamengo apresenta jogadores mais decisivos, mais brilhantes muitas vezes, mas há uma disparidade técnica grande entre titulares e reservas. E parece que depois da chegada do Renato, os reservas, né, esses que têm a oportunidade de entrar no decorrer das partidas, ou até eventualmente começando no time titular, eles se destacam mais do que se destacaram no ano passado. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. E lembrando, Paulo Andrade e Jean, depois de suas longas férias, é bom falar com vocês novamente, né? Aliás, longas férias com mais de um O. Eu acho o seguinte, o Flamengo
ele combina com a personalidade do Renato. E quando se combina a personalidade de time e de elenco, característica dos jogadores do elenco, da maior parte deles, ou dos principais, com as do treinador, e você tem a memória de jogo que esse time tem, porque não foi o Renato que preparou essa equipe, não foi o Rogério Ceni, não foi o Domi. Quem preparou essa equipe, gostem ou não, foi Jorge Jesus. O Flamengo faz muita coisa parecida, né? Mesmo que tenha alguma modificação de atleta ou um posicionamento um pouquinho diferente aqui ou acolá, a ideia, o conceito de jogo vem de Jorge Jesus. E como disse o professor Calçade, os jogadores viveram um grande período de insatisfação porque 2 treinadores tentaram modificar esse modelo ou não usaram esse modelo como necessário. E obviamente que depois que você reencontra aquilo que você mais gosta, você pode trabalhar do jeito que você mais gosta, você vai trabalhar mais feliz. Junte a isso a personalidade do treinador. Renato é um cara informal. Renato não é um cara formal, não é um cara sisudo. Renato leva a vida do jeito mais informal. Sempre foi assim, desde o período de jogador. E o Gabigol é um cara que gosta da brincadeira. O Bruno Henrique gosta da brincadeira. E outros jogadores do Flamengo parecem gostar desse ambiente. Você junta a alegria e a parte tática. É óbvio que se potencializa qualquer individualidade, para responder a tua pergunta. Então os jogadores que vão entrando, eles rendem mais também, porque o coletivo rende mais. O coletivo é essencial no futebol para esconder defeitos de jogadores e potencializar as virtudes dos seus melhores atletas. E o Flamengo voltou a jogar do jeito que o Flamengo tem que jogar. Essa maneira que o Flamengo joga, ela é muito, literalmente, assim, na essência da palavra, natural para esses jogadores. E as outras formas não eram, né? O time carregava um peso, o time executava as coisas como o treinador pedia, ou tentava executar, mas parecia que trabalhar era um dever e uma obrigação que se cumpria com vontade. Hoje é um dever, uma obrigação que o jogador acha que cumpre com alegria. O jogador acha que o Flamengo, nesse momento, tá louco para entrar em campo na próxima partida, porque eles devem gostar do que está acontecendo, estão se divertindo. E não se divertiam antes, com certeza. Nem com o Rogério, nem com o Domi. Então, para mim, isso acaba potencializando as virtudes dos jogadores que são reservas e eles vão jogar mais. É óbvio que se você tirar jogadores que ali continuam sendo insubstituíveis, a Arrascaeta não tem substituto, né? O Bruno Henrique não tem substituto, o Pedro é um baita centroavante, Gabigol é mais jogador, o Diego não sei se tem substituto, tá jogando demais. O Diego foi transformado por Jorge Jesus. O Diego era um cara que dava um toque a mais na bola, se transformou num jogador mais objetivo. Então, o Flamengo tá curtindo o momento de jogar junto e voltou a ser o time que a torcida tanto gosta. Eu acho até um pouco na linha do que falou o Pedro, que é engraçado como se vê muitas vezes no Brasil como um demérito o cara ser mais gestor de grupo do que um cara tático. Exato. E eu continuo achando que o Renato é muito mais gestor de grupo do que cara tático, porque o fato dele não falar sobre isso, dele não explanar suas ideias a respeito da questão tática, eu acho que demonstra que o apreço dele por essa parte talvez seja menor, e talvez ele tenha gente que faz ou ajuda muito bem nisso, e talvez ele se sinta menos confortável para falar disso do que para falar do resto, mas eu acho curioso como no Brasil é quase que assim, é nobre você ser o mestre da tática, é nobre que você tenha uma visão tática de montagem de grupo, de time com variações e tudo mais, e é quase que menor você ter uma gestão de grupo muito boa. Eu acho até que talvez seja o contrário no Brasil, né? Pelo peso que a tática tem no futebol brasileiro, eu não estou diminuindo a tática, eu só estou constatando, e essa constatação não é minha, na verdade, ela é de quase todos os jogadores ou profissionais que trabalharam, por exemplo, no futebol europeu e que trabalham ou trabalharam no futebol brasileiro, de que lá o futebol é muito mais tático do que aqui, historicamente. Isso está mudando, isso vai mudar, e a tendência é que as coisas num determinado momento se equiparem, mas hoje não é assim. Então, eu acho que por tudo isso, a questão da gestão de grupo, ela é essencial no futebol brasileiro. Mas, Jean, talvez das grandes ligas seja o lugar mais importante para você saber gerir um grupo na comparação com outros lugares, porque isso tem um peso muito grande. Fala, Bina. Não, eu acho que taticamente o Flamengo é um time muito interessante, eu concordo contigo, mas tem que destacar uma coisa
que o Renato fez e isso foi muito inteligente. Normalmente o técnico chega aqui e, principalmente um cara de personalidade forte, ele quer deixar a marca dele. O Renato não fez questão nenhuma de deixar a marca dele por enquanto na maneira do Flamengo jogar. O Renato apanhou feio desse Flamengo, viu esse Flamengo com 2 outros técnicos e fez a dedução mais óbvia possível. Tem um contrato curto, não tenho muito tempo para treinar. Qual é a medida mais inteligente? Não precisa ser genial para saber qual era a medida mais inteligente. Vamos tentar reproduzir alguma coisa parecida. Conversou com os jogadores, certamente, deve ter ouvido bastante os atletas. Esse ouvir os atletas também aproxima rapidamente o técnico dos jogadores, se ele tem uma comunicação, uma retórica interessante ali. E o resto já estava preparado antes. Então o Renato foi muito humilde, Jean, na minha maneira de ver, nessa parte da montagem da equipe, ao fazer aquilo que era o mais óbvio.